Touro, bem-vindo à sua energia da semana. Para ativar essa energia, coloque essa frase nos comentários e salve o vídeo para caso você sinta necessidade com relação a alguma situação que você vai passar e queira ativar essa energia, fica fácil de você achar. Bora lá? Você não precisa mais silenciar para ser aceita. Sua voz tem um lugar sagrado neste mundo. Você não precisa mais silenciar para ser aceita. Sua voz tem um lugar sagrado neste mundo. Você não precisa mais silenciar para ser aceita. Sua voz tem um lugar sagrado neste mundo. Touro, por que você está se sujeitando a algumas coisas para ser aceito, aceita, independente da sua área da vida? A energia já pede posicionamento, tá? Mas vamos ver como essa energia vai diluir no decorrer da semana. Bora lá? Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais uma Tarô Signos. Afinal, mais uma carta nunca é demais. Para quem não me conhece, eu sou a Vale Aquino. Bem-vindo ao meu canal. Aproveito para convidar vocês a conhecerem meus outros dois projetos, que é mais uma tarô, onde a gente tem uma leitura com energia geral, coletiva, na força do pentagrama, e o mais uma tarô corre gira, onde os guardiões pedem para fazer o corre, para chegar uma mensagem de orientação e direcionamento para quem está precisando, ok? Se você não é inscrito, se inscreva, curte, comenta, compartilha, porque aqui você vai achar energias diárias para seu signo, tá bom? Reforçando que é importante pegar o que ressoar, o que não ressoar, solte para o universo. Combinado? E se você sentir no seu coração de ajudar o canal, tá? Aqui no canto esquerdo tem um QR Code para você fazer um Pix. Qualquer quantia que você consiga fazer e queira ajudar, ficamos extremamente gratos. Combinado? Se você não conseguir escanear o QR Code, tem na descrição do canal também, tá? Mas o e-mail é maisumatarô@gmail.com. E consultas particulares também tem o site, tá bom? Mas bora iniciar a energia da semana de vocês? Vem comigo. Touro, segunda-feira, é tempo de seguir em frente. Dia em que você, touro, vai lidar ou já está lidando com alguém extremamente manipulador, que ele consegue fazer um jogo, né? Ele é o modo de dizer, a pessoa consegue fazer um jogo independente da área da vida da arte, tá? Por quê? Pode ser trabalho, amigo, família, tá bom? Às vezes até coisa de religião, tá? Pode ser também que a pessoa tem esse lado que ela consegue mexer com o seu psicológico, tá? Mas, atrelado à energia da semana, tem coisa que você não precisa mais aceitar. Então tá na hora de fazer o corte. E esse corte é extremamente benéfico para você, tá? Que vai fazer você expandir, mas você tem que quebrar essa corrente, você tem que quebrar esse elo. Se desfazer do que não te cabe mais, onde você está se encaixando para caber, ou às vezes até por algum receio, né? Você fala, como eu saio dessa situação? A espiritualidade te ajuda no dia de hoje, te mostrando como, tá? Mas não hesite, você não precisa se encaixar para ser aceito. Para ser aceita, que é a energia da semana, você tem que seguir em frente. Principalmente com pessoas que você percebe que são manipuladoras, tá? Então, não é fácil, principalmente com pessoas assim,
mas tá na hora, tá bom, touro? Então, ação. E se for o caso, peça ajuda. Não hesite, tá? Touro, terça-feira. Cada passo te leva para o amanhã que você deseja. Situação que vem à tona hoje, também, touro, onde você percebe que você precisa dar um passo que até então você não esperava, tá? Por quê? É algo que já aconteceu, mas que você não trabalhou, que você não curou internamente. Então, essa situação é colocada novamente na sua vida para que você realmente entenda o que precisa ser curado dentro de você, tá? Que cai na energia da semana que você não tem que se encaixar para ser aceita, tá? Então você realmente tem que se centrar, ter essa visão de foco, tá? E juntando com a energia da semana, olha só, aqui ela centralizando, né? Meditando. E tem a energia dos guardiões aqui, do Exu. Então você está totalmente protegido, totalmente amparado, porque você de fato tem que curar. Aí adapte, tá? O que precisa ser curado em cada um de vocês, tá bom, touro? Mas você tem que dar um avanço na sua vida com relação a isso. Porque se você não aprender agora, a tendência são essa ferida ela aumentar, ela não cicatrizar. Porque você vai continuar se sujeitando a situações das quais não te cabem mais. Então, passou da hora, tá? Não espere que a espiritualidade intervenha, porque se ela tiver que intervir é pior. Falo por experiência, tá bom, touro? Mas é um passo de cada vez. O importante é não ficar parado. E principalmente se você está se encaixando. Muitos de vocês é por isso. Então, enquanto não curar isso, o guardião está do seu lado. Chama a força deles e pede ajuda. E a gente tem Gaia aqui, ó, também, pedindo que essa cura aconteça o quanto antes. Então, bora caminhar. Touro, quarta-feira. Prosperidade é a recompensa de quem não teme falhar. Tá na sua mão, touro. Abrir seus caminhos. Você é responsável por fazer a sua caminhada, por fazer a sua prosperidade. Por atingir suas metas, seus objetivos. E muitos de vocês estão se sujeitando a situações que é a energia da semana, que vocês estão se encaixando para serem aceitos, então vocês se silenciam, por consequência vocês se apagam, e aí aquilo, você está deixando tudo na mão dos outros. Sendo que isso tem que vir, ó, para sua mão. Tá? Então, é aquilo. Ah, eu não dou conta, não vai dar certo, não, porque eu dependo. Você que está travando a sua prosperidade, porque você que está com esses pensamentos intrusos, se encaixando em situações, se subestimando, touro, por favor, touro. Se, como diria minha falecida avó, se alumia, se ilumina, tá na sua mão. Errar todo mundo erra e a gente, se bobear, erra todo dia, que a gente não percebe. E aquilo, errou, tá? Que eu errei? O que eu não posso errar de novo? O que eu tenho que melhorar?
Porque senão você de fato não continua a caminhada, você estagna, você fica parado. Ou você deixa na mão dos outros e vai seguindo, né? O famoso deixa a vida me levar, levar eu. E você não tá indo para onde você quer, você tá indo para onde os outros querem. Aí não adianta chorar pelo leite derramado, tá? Então, não tenha medo. Tenha ações, tenha atitude. E o importante é a gente saber, se der errado, o que eu faço? Um plano B. Então, tenha um plano B, tá bom? Touro, quinta-feira, não tenha medo. Por que você tá se encolhendo pra caber, Touro? Socorro! A energia da semana ressoando totalmente no dia a dia da semana aqui. Você tem que expandir, que foi a energia que veio na segunda. Não tenha medo, se joga. Você tá nessa vida terrena justamente para viver, para experienciar, porque é com isso que você desenvolve o seu autoconhecimento. Que você sabe no que você de fato é bom, quais são os seus limites, o que você tem que desenvolver, o que realmente você quer. Então, também qual é o seu lado sombra? Você tem medo de se impor, por quê? Tem que saber esse lado sombra. Tem que desenvolver isso também. Então não tem que ter medo. Tudo é experiência e a gente está aqui justamente para experienciar. Então, mais uma vez a questão da energia da semana. Não se silencie. Você tem que assumir a sua personalidade. A hora que você realmente sentir que você está sendo você, que você não está se silenciando, que você está expandindo, que você realmente está entendendo o que você precisa curar em você e que mesmo assim seu lado sombra te segue e que tem horas que você vai ter que usar esse lado sombra também. Mas aqui você se posicionar não é que você está usando seu lado sombra, você está com medo por quê? Independente do que for as pessoas falam. Então faça o que você quer, o que precisa ser feito. Não se silencie. Saia desse mundinho e assuma a sua personalidade. Que daí você vai ver o resultado disso. Depois você vem e me conta. Touro, sexta-feira, devagar e sempre. Essa é a regra. Tem coisas que acontecem no dia de hoje, Touro, que você vai tentar apaziguar, que você vai tentar juntar, que você vai tentar fazer as pazes, que você vai tentar se colocar no lugar do outro, sabe? Realmente tentando juntar duas coisas, tá? Mas o dia não é propício para isso. Existe a necessidade sim do equilíbrio entre os opostos, unificar, existe. Mas fazer esse processo não é rápido, não é fácil. Então, falando do recado da espiritualidade com relação à sua pessoa, você está num processo de cura. Você está deixando de se silenciar, você está resgatando a sua persona para que você seja você. Você está deixando de se encaixar nas situações para se sentir integrada. Você tem que começar entendendo que isso é um processo. Você não pode retroagir, tá bom? E com relação a outras pessoas, não cabe a você querer unir, né? Coisas que tem que findar.
tá? Tudo tem um porquê. E tem coisas que vão iniciar hoje, tá? Essa separação, essa desunião, porque se faz necessário, tá? Porque tem coisas que a gente fala, ah, não, isso é meu karma, né? É karma da pessoa, vamos ajudar. Não, aqui a espiritualidade tem coisa que eles intervêm para eles resolverem. Não cabe a você. E vai seguir no tempo necessário, tá? Mas totalmente protegido, independente das situações. Que é bom para todo mundo. O importante é que as pessoas entendam. Tem que ser feito assim? Tem. Então vamos seguir o tempo necessário. Não tente acelerar, apressar as coisas. Tá bom? Porque é abençoado e próspero para todo mundo. Por mais que a gente às vezes não queira, mas faz necessário. Touro, sábado. Quem acende mais de uma luz, no escuro não fica. Touro, no dia de hoje, saiba que uma situação ocorre, que é onde você vai saber com quem você realmente pode ou não contar. Você tem que acordar para isso, ó. Porque muitas pessoas falam, não, conta comigo, olha o que você precisar, pode me chamar, sabe? Tô contigo, sou um parceiro, sou meu irmão. Mas a espiritualidade está falando, acorda, você tem que saber realmente com quem você pode contar. Porque parece que tem horas que nós estamos rodeados de pessoas e que qualquer um vai ajudar, né? Então hoje você percebe que não é bem assim. É triste, porque a gente se decepciona, né? Não tem como a gente não criar expectativas com relação às pessoas. Mas no fundo é aquilo, é a verdade vindo à tona. E você saber que você segue sem essa pessoa que é verdadeira, no fundo, isso é bom pra você. Você tira um peso pra seguir, sabe? É aquela velha história, muitas vezes a gente conta nos dedos de uma mão e olha lá com quem realmente a gente pode contar, tá? E acabaram de pedir pra passar mensagem aqui, tá na hora de acender a sua espiritualidade, né? Acordar, despertar, acreditar. Qual é a sua fé? Como você pratica a sua fé? Não é religião, tá? Mas esse despertar, enquanto você não despertar com relação a isso, porque é uma luz assim que quem realmente tem isso no dia a dia sabe do que a mensagem que está sendo passada vai ajudar tanto nesse processo de cura que você está passando. Você acessa a chave para seguir a sua caminhada e com algo extremamente grandioso e iluminado, com esse despertar com a espiritualidade, tá? Então, essas duas servem para muitos de vocês. Então, cuidado para não focar só em uma. Mas se tiver que escolha a espiritualidade sempre, a sua fé. Touro, domingo. Cada gota de água carrega o poder de renovar, de transformar e de curar o que está ferido. E gratidão. Não espere receber o que deseja para ser agradecida. Talvez o que você quer nunca chegue. Agradeça o que já tem. A luz do dia e um gole de café, às vezes já é o suficiente e você ainda não se atentou. Então, Touro, para que continuar se silenciando, se ajustando,
para ser aceito, para caber nas situações. Todas essas energias apareceram aqui na semana, tá? Que você não tem mais que se silenciar para se encaixar. Você tem que assumir o seu lugar do mundo. E é um baita de um processo de cura. Então começa lá na semana que você realmente tem que parar de lidar com pessoas manipuladoras. Porque muitas vezes elas fazem você achar que realmente isso é o que tem que ser feito, que é melhor para você. Tá? Então, comece sendo grato, inclusive por essa situação. Por mais ruim que seja que você está passando. Porque é devido a essa situação que você percebe que tem coisa que você não curou ainda. Ou que você precisa curar. Tá? E foi dito na semana também que é um passo de cada vez, que está na sua mão você abrir seus caminhos. Você assumir a sua personalidade, o poder dela. Então, é um passo de cada vez que foi dito. Mas você tem que ser grato, você tem que entender a lição, o aprendizado que está vindo. Tá? E é aquilo, não acho que ainda hoje você se cura. Tá? Então, seja grato, entenda que é um passo de cada vez, que você tem que se posicionar no mundo, que você não tem que se submeter para ser encaixado, tá? E que você, ao invés de aumentar essa ferida, muito pelo contrário, você começa o processo de cicatrização. E lá na frente, quando você estiver realmente na sua caminhada, você vai ser ainda mais grato por tudo isso ter acontecido. Touro, essa foi a leitura semanal de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos semana que vem. Beijo, até mais. Tchau, tchau.